Tudo Azul. Apoio Cultural, ADPM Falcão Azul. Bom dia, Tudo Azul. E hoje, com muita satisfação, eu estou com uma guerreira aqui. Eu gosto de fazer programa com guerreiro. Guerreiro, a gente fica assim mais entusiasmado e tem assunto, né? Marlene Olímpia Querubim. Veio de Cascavel, paranaense. Tem as experiências do Paraná como eu, né? Uma terra muito bonita, de imigrantes, né? De alemães, suíços. Terra vermelha, né? Terra vermelha, isso. Essa terra vermelha que também traz toda essa riqueza para o Paraná. E hoje você é uma das fundadoras e gerentes do Circo Espacial. Então você vê que bonito nós falarmos aqui num programa com Tudo Azul, um programa que tem 3 anos no ar. Nós fizemos assim vários programas sobre circo. Nós temos a Escola de Circo, está vendo aqui? Maravilhosa. Né? Há 5 anos. E nós trouxemos hoje, não por acaso, uma das pessoas assim que mais significativas numa nova área. Nós vamos falar de circo, mas nós vamos falar de uma coisa também que tem que evoluir para a própria subsistência do circo, que é a administração do circo. É isso, Marlene? Exatamente isso. O senhor está falando de uma área tipicamente machista, mas quando eu entrei no circo, né, a maioria das vezes, quando eu chegava na cidade, ia procurar o prefeito muitas vezes, um empresário para fazer negócios, para poder trazer o circo para a cidade, a pessoa falava, mas e quando vem o dono do circo? É. Eu, com meus 25 anos, ficava muito invocada com isso. O pessoal é muito preconceituoso. Mas realmente, há 30 anos atrás, não era normal você ver uma mulher na frente de administração das grandes empresas. Não, nas grandes empresas há 30 anos atrás. Hoje não, a gente já tem bastante mulheres nas academias de polícia, no exército, nas grandes empresas. A presidenta é uma mulher hoje, né? Então abriu bastante caminho. Não, até aí tudo bem, mas para administrar um circo, acho que são muito poucas. Pouquíssimas. Eu conheço você, para falar a verdade. Porque algumas outras são obrigadas, muitas vezes ficaram viúvas e tiveram que assumir o circo, né? Certo. Mas realmente eu fui a primeira mulher a montar um circo no Brasil. O Charlie Chaplin falava, né, que o circo, e se a gente for voltar aos aspectos históricos do circo, pinturas em caverna, 4.000 anos antes de Cristo, os chineses que fizeram um circo a vida toda. Exatamente. A Alice agora, inclusive, descobriu há 5 anos atrás, nas cavernas do Piauí, desenhos, né, mostrando que no Brasil existia já malabaristas, equilibristas que estão lá nas cavernas do Piauí. Uma coisa eu tenho certeza, no teu posicionamento hoje, ninguém faz circo sem amor. Não existe essa possibilidade de você fazer circo sem amor. Eu já vi muito administrador de circo falar, não, eu prefiro ficar muito longe. Para não ter o contato. Para não ter o contato, porque esse contato vai atrapalhar a minha administração. Eu acho que entra a sensibilidade. Você está ali dentro. Não, eu vivo no circo, eu adoro, é a opção minha, porque na verdade eu poderia viver fora, trabalhar e ir só o fim de semana para o circo, cada 1 mês, cada 2 meses. Muitas vezes eu faço projeto em parceria com outras pessoas e acabo administrando de longe. Mas eu escolhi o circo para viver, então eu adoro. Eu adoro. Você falar em circo, olha, que pena que tiraram os animais de circo, né? Eu falei pro Bidu, ensaiei com o Bidu para ele voltar, quando eu ia falar em animal. Ele é muito xereta. Ai, que lindo. Ele já veio antes. Mas o Bidu, ele participa há 3 anos comigo de todos os programas de televisão. Que maravilha. Ele adora uma televisão. Mas artista é assim, não escolhe hora, né? E olha, ele gosta de uma câmera, ele foi treinado. Bom, essa evolução, isso você participou bem. E muita gente fala, mas sem conhecimento de causa. Nós estamos falando da sua administração, nós vamos voltar, porque você tem um livro sobre administração de circo, não vai passar batido. Mas para a gente entrar nos livros, nas suas poesias, no que você escreve, existe um posicionamento de circo, principalmente no Brasil. Até que nós trouxemos de fora, e hoje o Soleil está aí, que é um resultado disso, mas o circo tradicional e o contemporâneo, essa fusão, parece que você não concorda muito com essas ideias. Eu acho de fazer o tradicional com o contemporâneo, que você parece que é meio tradicionalista, por excelência. Na verdade, eu acho que o circo não é nem contemporâneo nem tradicional, ele é o circo. Em cada época ele vai se adaptando, então ele sempre é moderno. Se o senhor voltar na história do circo, você vai ver que ele sempre estava se aprimorando, trazendo novidades para o picadeiro. O circo ele sempre foi precursor da moda, da inovação, da tecnologia. Então, se nós voltarmos na história do circo, a gente vai sempre ver que ele era tradicional e contemporâneo, porque ele trazia novidade.
Então, quando me falam assim, esse circo é tradicional, esse é moderno, é circo. Circo é circo, ele tem que sempre trazer a novidade. Porque se ele traz atração, esse aqui é o melhor equipamento do mundo, essa é a melhor atração do mundo. Nós sempre temos que ser melhor em tudo. Então, se nós somos melhor em tudo, não existe o moderno e o tradicional, existe o circo. Mas, Marlene, não existe componentes assim que interferem no entendimento do leigo, do telespectador que está nos... nós podemos falar aí da cenografia. Se você fala assim, olha, hoje o contemporâneo podia assim, ter algumas características. Quais? O tradicional, trabalhava com... Você vê o circo Orlando Orfei. Quando tiraram os animais do Orlando Orfei... Mas ainda não podemos dizer que... ele abaixou a lona. Não, sim. Então, nós não podemos... Vamos partir para isso. Se nós podemos ter animal na televisão, podemos ter animal em exposição, podemos ter animal no Jockey Club, podemos... Por que nós não podemos ter animal no circo, gente? Usar o circo foi um preconceito contra o circo. Então, a minha indignação... Exatamente. Eu acho assim, você tem que ter uma lei regulamentando. O senhor pode ter um animal se você tiver um veterinário, se você tiver as grades. Vamos dar um exemplo, o elefante. Que nós sabemos que ninguém segura o elefante. Se ele não tiver carinho, se não tiver amor, ele vai sair disparado na primeira oportunidade. Então, o que fizeram com o circo, na verdade, é o seguinte, usaram o circo para captar dinheiro. As ONGs pegaram. Tem gente que maltratou? Tem. Pune essas pessoas. Tem mau motorista? Agora vai deixar todo mundo dirigir por causa disso? Existe os pais que judiam dos filhos, ninguém vai poder ter filho? Então, na verdade, o que fizeram com o circo foi uma injustiça. A profissão domadora ela é regulamentada por lei. Então, se eu tenho uma regulamentação que é regulamentada por lei, cadê o objeto da minha profissão? Ninguém estudou isso. Mas, Marlene, as coisas estão sendo... Acho que não mudou muita coisa. Que eu vejo essas atividades equestres, eu vejo quase em todo o circo. Então, eu acho que é a mesma coisa. Não, existe assim, na verdade, assim, nós temos que ter uma lei tramitando no Congresso, nós temos que ser responsável, discutir essa lei com a sociedade. Nós tínhamos um veterinário que montou o Zoológico de São Paulo, que ele conseguiu comprovar, em estudos acadêmicos, que o animal de circo vive muito mais que na selva. É lógico. Entendeu? Então, como é que você pode dizer que o animal desse é maltratado? Existe gente que maltratava? Existe. Essa pessoa tem que ser punida, mas individualmente. O cara tinha um bode lá. Ele era um pai de família, tinha um número de bode. O Ibama foi lá e tirou o bode dele. Como é que ele vai viver? Ninguém deu a oportunidade desse cara ter uma nova profissão, não treinaram, quer dizer, ninguém se preocupou com a questão social do circo. Eu tinha, por exemplo, um pato, um coelho e um pombo na magia. Aí um belo dia, eu estava numa cidade que era proibido animal, eu esqueci disso. Chegou 10 viaturas. Nossa, vieram me prender. O que aconteceu? Como eu não tinha animal grande nenhum no circo, eu esqueci dos animais pequenos. Não, a gente veio aqui que teve uma denúncia de maus tratos animais. Falei, maus tratos animais? Eu não tenho animais? Não, a senhora tem sim, a senhora tem um pombo, um coelho e um pato. Aí eu, rapidinho, falei assim, então tá, eu não posso apresentar, mas eu posso comer o pombo, eu posso comer o coelho e eu posso comer o pato. Manda matar. Fiz uma cena. Quer dizer, olha a incoerência, eu posso comer os 3 animais, posso mandar matar e comer, mas não posso apresentar no picadeiro para as crianças que adoram. Então é uma coisa... Você sabe que você me convenceu, viu? Não, mas é verdade. Eu não tinha pensado nesse aspecto. Né? É verdade, ninguém pensa, porque na verdade foi feita uma lavagem cerebral. Eu conheço um caso de um leão que tiraram de um circo pequeno, dizendo que era maus tratos, e levaram para uma entidade, que eu não vou citar aqui para não ser processada, porque eu já fiz a denúncia para a Polícia Federal está investigando. E esse leão maltratado já arrecadou 15 milhões. O preconceito foi contra o circo, na verdade, né? Foi uma coisa que usaram... Como todo mundo sabe que o circo chama atenção, o que essas ONGs quiseram? Arrecadar dinheiro. Então fizeram uma campanha muito forte. Olha, nós vamos salvar os animais. Todos os elefantes que tiraram do circo estão mortos hoje. Quer dizer, tiraram do circo, levaram para o zoológico, o elefante morreu, girafa morreu, hipopótamo morreu e ninguém falou nada. Quer dizer, quando estava no circo, todo mundo mostrou. Vamos atrás, mostra como é que estão esses animais hoje, que foram retirados do circo. É muito diferente, a alimentação é muito diferente, os cuidados são muito diferentes. Mas você vê como que é injusto? Ele nasce ali. Uma elefante do circo, do Le Cirque, que viveu 55 anos no circo, tiraram, levaram para o zoológico, morreu no zoológico e ninguém mostrou isso. Quer dizer, ela ficou com saudade do circo, ficou com saudade dos domadores, daquela família que ela tinha. Além do que, a matriarca da própria família morreu de desgosto por causa disso. Mas esse é outro lado do circo, que é o lado que as pessoas cuidavam bem dos animais. A Carola Garcia, ela tinha 30 chimpanzés, foi a maior criadora de chimpanzé do mundo. Quando começaram a perseguir os animais, Carola morreu de desgosto por causa disso. Telespectador, eu estou dando bastante corda, que é difícil nós conversarmos sobre circo com uma pessoa como você. Muito obrigada. Que as cabeças hoje são diferentes.
É importante nós termos circos como espacial, Obrigada. porque uma coisa assim, a nível de comercial, já estou fazendo comercial do espacial, porque uma coisa que a gente nunca esquece é quando o pai da gente leva para um circo. É verdade. Eu nunca esqueci. A minha mãe era aficionada de circo, eu nunca esqueci. Até aqueles circos touradas. Eu gosto de tudo. Quem gosta de circo, gosta de tudo. Circo-teatro e aqueles melodramas, e o público do interior adorava. Então, o que a gente nunca esquece, e eu principalmente, esse pessoal que mora na periferia de São Paulo, que mora aqui no centro, o primeiro contato. que mora em um apartamento, que nunca foi o nosso caso, a gente era o tipo de criança, essa experiência de sentar, de ver aquele frisson, aquelas cores, aquela maçã do amor, aquela pipoca, isso ninguém vai esquecer. A gente vai morrer com aquilo na cabeça. E essa magia do circo é que é muito importante. Então, o Circo Espacial em São Paulo, daqui a pouco nós voltamos para o Circo Espacial, voltamos já já. Tudo Azul. Apoio Cultural. ADPM Falcão Azul. Muito bem, voltamos. Uma coisa que dá ibope, mas ninguém sabe explicar, é a organização social do circo. Eu te explico por quê. Porque eu já vi filmes defendendo a sociedade secreta do circo. Eu vi uma vez um filme que falava exatamente sobre isso. E não era bem uma sociedade secreta, é uma transmissão de conhecimento. Né? Porque na verdade... E você parece que você é meio secreto nisso aí, porque você tem a sua família toda hoje, ela pertence ao circo. Verdade. Você defende isso ou defende assim profissionais especialistas? Porque ser de circo antigamente era fazer tudo. Era igual nós aqui, a gente aprende no clube, a gente apresenta e muita gente me critica, fala, pô, você devia pôr um apresentador. Não, muito pelo contrário. Porque eu vim meio de circo. Eu acho que a gente tem que fazer tudo. Se você quer ser respeitado como você, a gente tem que mostrar que a gente sabe fazer. E o circo, a sociedade do circo era bem assim, né? Na verdade, o profissional do circo ele é resiliente, ele se adapta em qualquer circunstância. E se você pegar as corporações modernas, internacionais, aí, principalmente americana, você vai para uma loja, eu não vou falar o nome para não fazer o merchandising, mas o gerente atendente, ele é diretor de marketing, ele é tudo, porque ele conhece a estrutura da sua empresa. No circo, os nossos filhos sempre são treinados, e eram treinados também antigamente, para saber um pouco de tudo. Eles são artistas, eles são administradores, que é o famoso administrador individual hoje. Está muito na moda hoje, isso é o circo tradicional, né? Todos os circos. Na verdade, assim, o circo É empresa, assim, não, o circo moderno, a empresa. O Soleil, por exemplo, não é assim não. O cara entre paredes, que na verdade é o seguinte, quanto maior for a estrutura, mais profissional você tem que ter. Então eu sou a favor assim, ó, você tem que ter o profissional qualificado naquela área. Mas nada impede que aquele profissional não conheça as outras áreas. Eu tenho no circo para cada um a sua função. Só que ele tem que estar preparado, se por acaso tiver uma emergência, ele saber fazer outras coisas. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem que ter, nosso profissional de circo tem que ser habilitado em segurança, ele tem que ser treinado pelo Corpo de Bombeiro, então, ele bilheteiro, tem que ser administrador, tem que ser tudo, né? Então, claro que eu tenho 70 funcionários, né? Os nossos jovens hoje, todos são formados em universidade. Eles, além de ser uma profissão no circo, eles têm uma profissão fora, todos que nasceram no circo hoje são universitários. Sem exceção. Lá é normal você ter uma trapezista que é formada em fisioterapia, é o equilibrista que é formado em educação física, o outro que fez arte cênica, o outro que fez nutrição. É normal isso, porque desde o começo, quando eu entrei no circo, a sociedade circense, a maioria não conseguia estudar. Mas o pessoal estudava com o pai e a mãe ali, ele tinha... Não, mas isso há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, de 30 anos para cá... Mas é importante. Não, lógico. Porque, na verdade, não tinha facilidade. Se o senhor soubesse como é difícil, nós chegamos na cidade, no dia seguinte, você chega de mudança na segunda-feira, no dia seguinte você tem que matricular teu filho.
Eu tenho lutado lá em Brasília, porque eu faço parte da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura, para nós termos um passaporte do filho circense, do estudante circense. Por quê? Porque quando você vai, sentinela, você vai para as cidades, você tem que ir numa cidade lá na frente pegar um atestado de vaga, aí você tem que ir na cidade posterior pegar o currículo escolar da criança. Isso dá um trabalho tão grande para a mãe, que eu digo, as mães de circo são heroínas, porque a burocracia é tão grande, você chega no colégio, a professora olha para você, não tem vaga. Por quê? Porque dá então chegamos àquela. 50 anos atrás não, era muito mais... difícil, por isso que não estudava. Mas eles levavam o professor junto, era muito mais fácil então. Então, mas hoje em dia o professor não é qualificado para dar todas as matérias. Mudou também isso, entendeu? Então, na verdade, assim, hoje as crianças de circo estudam todas. No meu circo, nesses 28 anos, ninguém ficou sem estudar, porque é uma coisa que eu incentivo muito. Eles leem, eles estudam. E aí a informação veio para melhorar isso, porque os nossos filhos, eles brincam de circo, eles começam a entrar no picadeiro com 4, com 5, com 6 anos. E nós incentivamos ele brincar de circo. Então isso que você faz aqui na escola, a gente faz lá naturalmente. Então a criança, ela vai para o picadeiro, ela começa a sonhar. Você imagina a criança vivendo naquele mundo lúdico. Então ela começa a sonhar em ser trapezista, ser palhaço, ser equilibrista. Ela mesma vai querendo. Lógico que quando tem um ensaio um pouco mais pesado, você tem que usar a recompensa aí. Você não vai ficar jogando videogame o dia inteiro se você não ensaiar. Entendeu? A gente faz umas trocas, né? Que é normal isso. Mas a grande maioria tem o maior prazer em entrar no picadeiro. Nesses 28 anos, eu conheço 2 pessoas que não quiseram ficar no circo. O resto... Cultura é uma coisa que o governo tinha que se preocupar um pouquinho mais. Devia ter uma lei ao contrário, de você obrigando o circo ser um patrimônio cultural do Brasil. Você me dá uma parte? Então, na verdade, pode falar o que você quiser. Depois que nós sofremos tantos preconceitos, nós conseguimos há 5 anos atrás uma moção especial da Câmara dos Deputados, que hoje nós somos patrimônio cultural brasileiro, por causa da importância do circo, porque o circo foi o primeiro a chegar nos rincões mais distantes, de levar tanto o teatro como a dança, o primeiro contato da população com a arte, né? É o circo, é a origem de tudo. O que acontece hoje? Há 4 anos atrás... Não, mas eu falo, eu não tenho problema. No Parque Vila Lobos, eu fui pedir o Parque Vila Lobos para montar o circo espacial. Porque eu achava que o circo brasileiro, antes do Soleil, antes do Tiani, né? Eu respeito todos os circos, não tem problema nenhum. Mas eu acho que não me permitiram entrar, me cobraram 800 mil reais para montar o circo no Parque Vila Lobos. Para minha surpresa, 2 anos depois, 2 circos internacionais montaram lá. Então, exatamente esse olhar. Aí todo mundo me cobra, nossa, o circo... Tá ficando boa. O circo brasileiro não tem condições técnicas e nem condições artísticas igual o circo internacional. Claro que não temos, nós não temos as mesmas condições. Se eu tivesse a mesma verba dos circos internacionais, as mesmas condições técnicas, eu faria um circo melhor. Olhando do outro ângulo, eu tenho lutado muito em São Paulo, eu acredito que São Paulo, capital, serve de exemplo para as outras cidades. Tudo que é feito aqui em São Paulo é replicado no Brasil inteiro. Então nós estamos com um projeto hoje com o secretário de Cultura, o qual eu estou colocando todas as minhas esperanças, porque o Juca Ferreira foi o ministro da Cultura e acompanhou o Plano Nacional de Circo. Então ele já tem na mão dele todas as reivindicações do circo, as nossas dificuldades. Nós temos para montar o circo, tem um alvará hoje, 25 itens. Nos considero igual o carnaval, igual a parada gay, quer dizer, o circo não é um evento. E aonde que está o espacial hoje? Quais são as grandes atrações? Vamos falar do circo espacial. Vamos vender nosso peixe, né? Vende o seu peixe. O espacial hoje está montado ao lado do Center Norte, num terreno que eu espero que seja a praça oficial do circo. Nós estamos lutando para que seja um terreno para se tornar parte oficial do circo. Você fala, nós estamos lutando, quem está lutando? Nós temos uma sociedade hoje chamada Aliança Pro Circo, que é o BCI, a Cooperativa de Circo e a Abra Circo. São 3 das maiores entidades do Brasil que formam aliança. Então nós sugerimos ao secretário de Cultura, que inclusive eu estava falando anteriormente, 5 pontos na cidade de São Paulo, porque hoje a cidade cresceu muito, então você não pode ter um terreno só. Você tem que ter um na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Oeste, em função do trânsito, as pessoas perdem muito tempo e tal. Exatamente, então 5 pátios oficiais do circo. E entre essas 5 indicações, nós indicamos o terreno do Center Norte, que nós chamamos de terreno do Center Norte, para se tornar o pátio oficial do circo. Isso seria uma briga com a prefeitura? Na verdade, não vou chamar de briga, é uma parceria. Nós estamos já fazendo juntos, existe um novo planejamento para a cidade e dentro desse planejamento nós sugerimos 5 terrenos. E um desses terrenos é esse que o espacial está montado hoje, que é ao lado do Center Norte. Inclusive, de primeira mão aqui, eu quero oficialmente convidá-lo, nós estamos lançando também um outro produto do circo espacial, que é a família espacial.
que é DVD, CD, para interagir mais com as crianças. Nós estamos aqui, dá uma palhinha, eu adoro concorrência, você também adora, né? É lógico. Mas você tem a Academia Brasileira de Circo também, pode falar à vontade. Nós montamos... Que é uma escola de circo. Nós montamos a Academia Brasileira de Circo, que nesse momento, inclusive, está com atividades paralisadas, vai voltar em outro local, né? Não vai ser mais na Barra Funda, mas é uma escola de tradição já em São Paulo, de formação nível técnico. É uma Academia Brasileira de Circo, uma escola super... E para terminar aqui... E que não é concorrente, muito pelo contrário. Televisão, eu ficaria o dia inteiro conversando com você, porque televisão... Volto outras vezes, com o maior prazer. Mas o que você acha do Circo Escola? Qual é a contribuição do Circo Escola? Aliás, ele começou, me falaram, eu sei que você vai discordar, mas me falaram que começou com os próprios artistas de circo para a educação dos seus filhos, né? Que os filhos não aceitavam mais aquela educação rígida do circo. Não, na verdade, o Circo Escola começou... Sabia que ia sair ou não? A primeira Circo Escola de São Paulo foi a Escola Piolim, que foi montada exatamente por ex-mestres de circo, mas não foi só para os filhos de circense. Qual era a grande dificuldade? Por que quiseram parar em São Paulo e montar uma escola? Justamente porque com a itinerância as crianças não conseguiam acompanhar o lado pedagógico. E aí, parado, eles aprendiam o circo e aprendiam a escola formal. Foi por isso que foi. Na verdade, a escola surgiu para isso. Agora, o grande legado da escola de circo hoje são os projetos sociais, que dão oportunidade das crianças, principalmente da periferia, aprender uma nova profissão, deslumbrar uma nova profissão, né? E interagir no mundo do circo. Porque hoje, por exemplo, existe já uma troca. O circense tradicional, ele aceita os alunos que vêm de escola. Mas existe uma escola conceituadíssima no Rio de Janeiro, que é a Escola Nacional de Circo, que inclusive o Espacial teve o prazer de fazer 2 formaturas no Picadeiro do Espacial no Rio de Janeiro, que é uma escola que fornece hoje profissionais para o mercado exterior também. E nós temos hoje no Brasil, pelos dados extraoficialmente, mais de 2.000 escolas de circo. Você se lembra, você como poetisa, quantos livros você já escreveu? Já, eu tenho... O primeiro livro que eu lancei foi o livro de marketing de circo, em 2003, contando um pouco esse lado da administração do circo, que não deu pra gente pegar assim legal, não porque é um assunto muito amplo, é um programa, né? Exatamente. Tá. Depois eu lancei, na sequência, o livro Coração na Lona, que é um livro de poesia. Eu ia falar, eu tô quase falando a poesia, hein? Coração na Lona. Na sequência eu lancei Momentos Mágicos também. O Coração na Lona era 90% de poesia sobre o circo e 10% sobre o cotidiano. No Momentos Mágicos foi o contrário, foi 90% do cotidiano e 10% do circo. E eu, assim, quando eu tenho tempo, né, na verdade, eu componho música também, tanto infantil como sertanejo, como gospel. Eu gosto de compor. Aquela ideia sua de ópera circense não foi pra frente? Estou escrevendo ainda, não terminei ainda, tá faz vendo? 13 anos. O senhor sabe tudo, hein? Sei tudo. O senhor estudou? Agora o senhor me surpreendeu. Na verdade, essa ópera circense chama Aniara, eu comecei a escrever... Tem coisas que eu tenho interesse, entendeu? Que bom. Mas eu faço pouca coisa. Eu espero você lançar, depois eu vou lá e faço a mesma coisa. Perfeito. Na verdade, eu estou com 2 livros parados que eu comecei a escrever. Um é a ópera circense e outro é Serragem das Veias. Serragem das Veias é um romance, né? E aí, quando eu encontrei o Água para Elefante, eu falei, poxa, o que eu vou escrever agora? Eu li esse livro sensacional. Não é maravilhoso. A gente recomenda, para se ter uma aula de circo, Águas para Elefante. Águas para Elefante, é maravilhoso. É uma coisa maravilhosa. Então eu devo agora, nos próximos... e também acabei de escrever também um livro infantil, Ana, a Bailarina, que conta um pouco da chegada do circo da cidade, do olhar da criança, quando ela vem montando a lona, os caminhões descarregando, as lantejoulas, sabe? Então eu estou contando um pouco dessa história. Muito bem. Programa 2 de circo dá nisso, né? E a gente tem... É importante, muito importante você ter vindo aqui. Você não sabe o que você transmitiu assim para o público de casa, que às vezes está cansado com aquelas entrevistas assim muito quadradinhas, com que a gente tem 15, 20 pessoas querendo maquiar a gente, né? E a gente vem aqui e nós vamos falar sobre circo. E a gente nem falou do palhaço ainda na sociedade, nem né? conseguimos falar sobre nada, né? Que sobre o palhaço, às vezes eu fico indignada dessa comparação. Dessa comparação tem, né? Desse profissional tão qualificado. Mas nós falamos uma coisa para encerrar o programa, estou tentando encerrar umas 3 vezes. Tá. Que a gente, conversando com você, eu me lembrei da minha mãe, eu lembrei do meu pai. A minha mãe, ela era aficionada pelo circo. Ela tinha aquela preocupação de me levar toda sexta-feira nas cidades do interior. Existia aquele frisson quando chegava, aquela parada, aqueles artistas em cima do caminhão.
Aquilo movimentava toda uma sociedade local, uma sociedade, aquilo arrepia a gente só de pensar de que você, aquela mãe, eu chegava na porta, o dinheiro era muito curto para todo mundo, né? E a gente comprava aquela maçã de amor, aquela pipoquinha, e aí a gente via nos bastidores aquela família e a mesma pessoa, Marlene, a mesma pessoa, ele se travestia ali de palhaço, daqui a pouco ele era malabarista, daqui a pouco ele era o apresentador, e aquele respeitável público para todo mundo que nunca saiu da minha cabeça, né? Aquele povo ali aplaudindo, vendo aquela sociedade muito humilde, muito simples. Você não fez poesia, mas eu estou fazendo. Eu estou vendo. Aquela sociedade muito simples. E aquilo transmite para a gente, no coração da gente até hoje, uma coisa muito importante. Que tem que existir dos governos, da força governamental, uma coisa muito importante que é resgatar e preservar, a palavra preservar a cultura brasileira. Não, e a cultura circense é típica, por isso você está falando de desfile. Nós somos proibidos hoje de fazer desfile na rua, eu não posso colocar cartaz. Quer dizer, o circo ele foi sendo sufocado. Eu não posso me comunicar quando eu chego na cidade. Aquele desfile que a gente fazia, aquelas paradas, foi proibido. Quer dizer, ferraram minha poesia, ferraram minha poesia. É por isso que eu escrevo poesia sobre isso. Não é? Porque, na verdade, a sociedade não entendeu que o circo ele é uma outra cidade dentro, que tem que ter um outro olhar, porque a cultura circense, os saberes circenses são passados de geração em geração. Você vê quantas pessoas tentaram fazer um grande parque no Brasil, como nós temos a Disneylândia, e todas elas deram com o burro na água, porque uma o IBAMA não deixou, outra nós não tínhamos o reflorestamento, todas as tentativas deram essa coisa do politicamente correto hoje me preocupa. Politicamente porque o interesse policiamento correto. Isso que eu ia dizer, porque na verdade você tem que ter olhar para o homem, o que faz bem para o homem. Você entende? Olha a importância do circo na formação que o Ministério da Cultura, o Ministério da Saúde hoje lançou uma campanha. Ministério da Saúde adverte, circo faz bem para a saúde. Você quer curar sua depressão, quer curar sua angústia, vai para o circo. Muito bem. Antes que eu faça outra poesia aqui, né? Nós vamos encerrar. Vamos fazer um livro junto, então, em breve. E voltaremos na próxima semana. Adorei sua entrevista. Muito obrigado. Respeitável público, até breve. Um circo diferente chegou, trazendo a novidade a você. O circo espacial chegou, a nave espacial vai decolar. Perigo, emoção e fantasia, tem muita cor, muita magia. Sob a luna colorida vem que o circo espacial chegou, trazendo a felicidade a você. O circo espacial chegou, o show vai começar. Tem trapezista, malabarista, no picadeiro a vida por um triz. O bom do circo é que a gente sai sempre